Ministério Público Estadual é o autor da ação penal que requer a condenação de Eliardo Cabral. Os crimes: lesão corporal culposa e omissão de socorro no acidente ocasionado pelo promotor de justiça no dia 19 de fevereiro de 2012, na rodovia PI-113, que liga Teresina a José de Freitas. O responsável pela denúncia foi o procurador Luiz Francisco Ribeiro. O doutor Eliardo, quando adentrou na Piauí 113, não teve a atenção devida e terminou colhendo violentamente o senhor José Augusto dos Santos, causando-lhe lesão corporal de natureza grave. Segundo as testemunhas, quando ele cometeu o delito, ele saiu do seu automóvel e ainda foi até o encontro da vítima. Ao chegar, ao avistar a vítima, ele não tomou nenhuma atitude. Ao invés dele entrar em contato com uma autoridade ou até mesmo com o SAMU, ele retornou imediatamente para o seu veículo e foi embora. Juntos, os dois crimes podem render até 3 anos de detenção. Para o procurador, uma possível condenação não implica na perda da função do réu. Na dosimetria da pena, o tribunal vai levar em consideração que ele é primário, tem bons antecedentes, então certamente ele pegaria uma pena mínima, que não levaria ele de forma nenhuma a perder o cargo de promotor. Isso eu lhe digo com toda segurança. O advogado de Eliardo ainda tentou suspender o processo, mas o pedido foi negado. Para conseguir esse recurso, não poderia haver nenhuma outra denúncia contra o promotor. Por coincidência, no mesmo dia, o Tribunal de Justiça acatou uma queixa-crime contra Eliardo Cabral, movida pelo deputado federal Marcelo Castro. De acordo com o Diário da Justiça, a denúncia é por suposta prática de crimes de injúria, calúnia e difamação em declarações feitas pelo promotor durante as investigações do caso Fernanda Lages. Para Eliardo, a ação não passa de uma aventura jurídica. Para mim não passa de uma aventura jurídica, é um exercício de um direito que em tese o cidadão tem. Que é mover a ação que mova, depois vamos ver as consequências. Sobre o acidente, o promotor alega inocência. Ela só tem importância até o ponto em que servirá para me dar um atestado de inocência desse negócio, porque eu fui vítima desse troço. Aí o doutor Eliardo dizendo que no caso do acidente ele foi uma vítima, e no caso da denúncia, ele no final a verdade vai prevalecer. E nós estamos recebendo aqui o advogado Antônio Carlos Filho da Costa Silva. Desculpe, Antônio Carlos da Costa Silva, que é o advogado do doutor Eliardo Cabral e que é, na verdade, advogado da Associação Piauiense do Ministério Público, já que o doutor Eliardo não contratou um advogado especificamente para defendê-lo e se utilizou da advocacia da associação. Perfeito. É isso, doutor Antônio Carlos? Por que ele não contratou um advogado? Amadeu, eu queria inicialmente dizer o seguinte: é uma alegria estar novamente aqui no seu programa e se a gente verificar bem, esse primeiro processo já tem salvo engano, cerca de 18 meses que ele flui. Eu nunca me pronunciei sobre o processo. Não me pronunciei, algumas pessoas da imprensa me procuraram, porque primeiro eu procuro seguir as normas. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e procuro seguir as normas. O Estatuto da OAB nos veda a gente tecer comentários sobre um processo que a gente está cuidando. Muito embora alguns profissionais que não estão nos autos já tenham se manifestado através da imprensa, de portais, coincidentemente emitindo juízos ou opiniões jurídicas que coincidem com aquelas que nós sustentamos nos autos. Isso é importante salientar, né? Porque eu tenho muita honra de ser inscrito na OAB e procuro seguir essas normas. Com relação a esse aspecto aí, de fato, o doutor Eliardo Cabral passa por um momento de grande dificuldade de ordem financeira. E eu costumo dizer, quem me conhece... Quer dizer, faltou para ele recurso para patrocinar um advogado. Não, veja bem, são duas situações distintas. Eu sou advogado da Associação Piauiense do Ministério Público, certo? Nesta condição, por vinculação contratual, eu estou obrigado a patrocinar causas em que todos os membros do Ministério Público assim o queiram e necessitem, de fatos decorrentes do exercício da sua função ou dela decorrente, quer dizer,
da função, diretamente, ou dela decorrente. É o caso. No caso do deputado Marcelo, No caso do deputado Marcelo, é. E no outro caso, não. No outro caso, realmente é uma questão mesmo de humanismo. Eu, inclusive, estou começando, eu vou contribuir neste mandato agora que se inicia do doutor William. Eu já fui convocado e vou contribuir na Comissão de Direitos Humanos. Acho que o caso dele é uma ofensa até aos direitos só para humanos. explicar. Pois No não. caso do deputado Marcelo, o senhor faz porque é obrigação. Contratual que o senhor tem lá na associação. E também porque tenho muito prazer de fazer essa defesa. Ela é bela e justa. Tá, mas no caso do acidente, o senhor faz por amizade. É. Decorrente dessa relação, que se começa já há cerca de 2 anos, ele me pediu o apoio nesta ação e eu faço, assim como faria e faço para qualquer membro do Ministério Público que precisar dos nossos Porque serviços. nesse momento ele está vivendo uma situação financeira que não Isso, é boa. é bom e que a difícil, população... não tem como patrocinar, Olha, não tem como bancar essa causa. Amadeu, eu acho que você está dando uma oportunidade ao doutor Eliardo, via seu advogado, muito embora eu tenha mantido toda essa reserva, esse cuidado, mas eu acho que hoje era um momento já dele falar, pelo menos via do seu advogado, falou ali rapidamente sobre isso. Veja bem, há uma desigualdade muito grande. A correlação de forças envolvidas nesses processos, notadamente no primeiro, é muito grande, é público e notório. Eu acho o seguinte, eu sou daqueles que advogam as teses do fortalecimento das instituições. As instituições, quanto mais fortes, melhor para a democracia. Eu acho que nós temos que trabalhar, laborar e se empenhar, nós, eu digo, então, como cidadão, no sentido de termos um Ministério Público forte, a magistratura forte e a advocacia forte, uma OAB forte. Porque sem uma advocacia frágil ou um Ministério Público frágil, nós não temos as garantias constitucionais que são concedidas e são inerentes à condição do exercício da cidadania. Então, por isso é que eu acho que é muito importante... Só que a população não tem conhecimento de que... Não tem conhecimento. Que ele tem essa dificuldade financeira. Não só isso. Vez por outra se vê sair manchete, sai aí nos vários canais de mídia, essa coisa que dá a impressão de que ele já está até... O leigo que não entende pensa que ele está condenado e não está. De fato, ele está sob o crivo de um processo judicial, iniciado inicialmente por iniciativa do deputado Marcelo Castro, aquele que a gente tecnicamente chama de ação penal privada, tá certo? E que a nossa luta no primeiro round foi tão somente no sentido de... nós sustentamos isso, inclusive, por escrito e oralmente, lá perante o egrégio Tribunal Popular de Justiça, aliás, Popular não, Tribunal de Justiça, de que não tinha elementos jurídicos suficientes que sustentassem a instauração. Mas acabou sendo aceito. A queixa-crime foi aceita. E agora? A ação penal ainda não transitou em julgado. Ela, ontem, no julgamento... Ontem foi esse domingo, né? Na quinta-feira, se não me engano... Embargo. Embargo com relação à queixa-crime. Com relação à ação movida pelo digno procurador, que ainda há pouco falou, pelo qual tenho um grande respeito e admiração, foi julgada, o tribunal acatou, com divergência de apenas um voto, a instauração da ação penal. Aliás, mas esse é apenas o começo. Aliás, o procurador foi só um bem... instantinho. Eu não tenho dúvida de que, ao cabo disso tudo, ele será absolvido. Agora, é uma contradição, porque o procurador diz que o inquérito que foi repassado a ele, que foi elaborado por um procurador também, considerando que ele tem um foro especial, ele não é investigado pela polícia, é importante dizer. Quem investiga um promotor de justiça por conta desse foro especial é um procurador que está acima dele, e o procurador que nos deu a entrevista diz que o processo está robusto de provas de que houve a lesão corporal culposa, sem a intenção, vale ressaltar, mas também a omissão de socorro. Qual é o argumento que o senhor, como advogado do promotor Eliardo, vai utilizar para inocentá-lo? Ele também tem certeza disso e disse na entrevista. E mais ainda, Tiago, ele disse que era uma vítima. Mas você já imaginou? O que eu falei ainda há pouco aqui da importância da fortaleza dessas 3 instituições? Você já imaginou que em todo o processo, quando a parte que é titular da ação, o que ela dita já é tida como verdade, nós não teríamos democracia nem exercício regular de um direito, tá certo? Então, com todo respeito, disse isso no tribunal, digo agora, né? Eu estou vindo aqui primeiro digamos assim, em homenagem a você, a TV Cidade Verde, que abre essa oportunidade para a gente, mas dizer
que não tem elementos de convicção que satisfaçam juridicamente essa tese de que ele venha a ser condenado. Eu não creio nisso aí. Existe ainda muita água a rolar, existe ainda muitos recursos, como você mesmo salientou, Tiago, apenas que agora foi instaurada uma ação, a outra ainda tem ainda recursos a serem interpostos, e o que surpreende, o que causa espécie, como disse e repito com todo respeito à Procuradoria-Geral de Justiça, porque o procurador que falou aí, ele agiu por delegação, por ato de delegação da Procuradora-Geral, tá certo? Então, assim, claro que todos nós temos, foi o que eu disse aqui no começo, eu devo satisfação à OAB, a quem eu devo, não posso cometer deslize que a OAB, através das instâncias adequadas, vão instaurar procedimento contra mim. Então hoje todo mundo tem, aliás sempre, agora mais do que nunca, nós estamos chegando numa fase de amadurecimento da democracia brasileira, de tal sorte que chega um procedimento que foi feito por um outro procurador, mas ele se alicerçou para o seu convencimento num laudo, um laudo que veio da polícia técnica, um laudo frágil sobre todos os aspectos, com todo respeito à polícia que quer e deseja e sonha que seja de fato republicana. Tá certo? Esse laudo frágil, muito frágil, tanto que ele nem se reportou aí ao laudo, preferiu se dizer, apenas se ater à questão da prova testemunhal. Prova testemunhal essa, que toda a doutrina é farta, os colegas que estão me assistindo sabem disso, é conhecidíssima pela doutrina e pela jurisprudência como a prostituta das provas. Então isso seguramente será espancado em juízo e seguramente... Então, o que o senhor prevê é que ele será inocentado nos dois casos? Eu creio que sim, não tenho dúvida disso. Também com relação à queixa-crime do deputado Marcelo? Também. Nesse caso, por quê? Porque não existe as práticas a ele imputadas pelo deputado Marcelo. Acho até que, enfim, eu acho que foi talvez uma precipitação dos marqueteiros, de alguém do marketing dele. O próprio doutor Leado e eu também tenho por ele uma grande admiração, cumprimento e o respeito, sempre vi ao longo de todos os mandatos que ele exerceu, agir com serenidade, com prudência e etc. Nesse aspecto, eu acho que houve um certo assodamento, porque na própria prova que ele juntou aos autos, se a gente for investigar isso no momento oportuno, virar a baila, você vai ver que muitas situações aqui, ele agrediu verbalmente o digno representante do Ministério Público, Eliardo Cabral. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações.